A partir de agora, você assistirá a um vídeo com conteúdo tirado das minhas aulas semanais. Este conteúdo é do idioma japonês e eu espero que possa agregar muito para você. A gente se vê daqui a pouquinho. Aproveite! Algumas pessoas me pediram, aliás, várias pessoas entraram em contato, colocaram também nos comentários o desejo de me ouvir falar sobre como eu aprendi o idioma japonês. Porque eu acredito, tá, que muitas pessoas que acompanham o Fale Japonês irão se identificar com a forma com que eu aprendi o idioma. Tá? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que está aqui no Japão o mesmo tempo que eu. Chegou também em 1991 aqui no Japão e está aqui há mais de 30 anos. E essa pessoa me disse, né, que ele aprendeu o idioma japonês na fábrica, no chão de fábrica, falando aquele japonês assim que, dependendo do ambiente, na verdade, dependendo do tipo de trabalho que a gente faz no Japão, o linguajar ele pode ser coloquial demais, não é? Para não falar outra coisa, às vezes até chulo, dependendo do ambiente, das pessoas que estão ali, do tipo de trabalho, independentemente disso, né? Não deixa de ser a língua. Mas às vezes a gente aprende, a grande maioria aprende, a linguagem de uma forma muito informal, muito coloquial, que em determinados âmbitos pode se tornar grosseira, né? Ser interpretada como uma linguagem mal educada. E às vezes o japonês ele associa isso à pessoa que está falando daquela forma. E a gente é mal interpretado porque a gente acha que aquilo é o Nihongo, não é mesmo? E que a gente pode utilizar em qualquer lugar, quando na verdade não é bem assim que acontece. E aí, com o tempo, segundo esta pessoa me disse, ele percebeu que não dava para ele utilizar aquela forma de linguagem em outros âmbitos e foi aprendendo uma forma um pouco mais educada. E aí, sim, conseguiu se comunicar em vários outros âmbitos. O mesmo aconteceu comigo, assim como aconteceu com muitas outras pessoas que chegaram nesta época, que foi quando iniciou a Era Dekasegi. Lembrando que a Era Dekasegi tem em torno, acho que 35 anos agora, não é mesmo? Quando eu digo que logo que começou, porque fazia pouco tempo que havia começado. Hoje a gente comemora, não é bem essa palavra, mas enfim, a gente leva em consideração, cronologicamente dizendo, a gente diz que tem 31 anos agora tá fazendo, não é mesmo? Mas na verdade, hoje é 2022, tá? No ano passado, houve uma comemoração de 30 anos do movimento Dekasegi em vários lugares e tudo mais, quando na verdade não é bem assim. O movimento Dekasegi ele começou bem antes, uns 3 ou 4 anos antes. Eu me lembro, só para vocês entenderem resumidamente, que eu tinha 19 anos na época, e os filhos de uma pessoa que tinha um bar perto da escola onde eu estudei a minha vida inteira, uma escola pública, eles eram descendentes de japonês, eles haviam vindo para o Japão trabalhar. E aí, eu fiquei sabendo disso, achei muito interessante o fato deles terem vindo trabalhar para o Japão naquela época, quando você tem 19 anos no Brasil, e obviamente, né, quando você é muito jovem, o mercado é muito complicado para você se colocar no mercado profissionalmente dizendo. Então, eu passava por dificuldades financeiras como a grande maioria das pessoas, porque se não fosse isso, né, não teriam vindo para cá trabalhar em função de levantar uma grana com vários sonhos, não é mesmo? Com todos os sonhos que vocês já sabem que, enfim, todo mundo fala a mesma coisa, então é exatamente isso mesmo, não é mesmo? Querer comprar casa, um carro, enfim, voltar logo para o Brasil, ficar 2 anos e tal. Não é bem isso que aconteceu, não é? A gente foi ficando e hoje eu acredito que a grande maioria de nós não somos mais apenas Dekasegi, nós somos já imigrantes, não é mesmo? Nós estamos já no Japão, fincamos o pé aqui, a raiz aqui, já muita gente adquirindo casa, enfim, tendo filhos, os filhos se educando aqui no país, e tudo mudou muito, não é mesmo? Desta época. Por que eu estou passando isso para vocês assim, para vocês entenderem? Porque nesta época nós não tínhamos acesso à língua japonesa através de um livro didático, por exemplo. Nós não tínhamos uma escola do idioma japonês. Nós não tínhamos um professor que pudesse explicar para a gente a língua, pudesse dar aula de fato. Nós não tínhamos nem mesmo
um dicionário decente, eu diria, tá? Não desmerecendo, né? Um dicionário na época, se eu não me engano, da Noemi, né? Nós tínhamos o vermelho e um verde, que era de português para japonês, o verdinho, e de japonês para português, o vermelho. Mas claro que era o que a gente tinha na época como uma fonte de informação e de pesquisa para entender alguns vocabulários. E eu adquiri este dicionário na época para buscar significados de vocabulários aleatórios. Mas eu não tinha ali, obviamente, como todo dicionário, nós não tínhamos realmente uma estrutura gramatical, não sabíamos exatamente o que fazer com aquilo tudo, mesmo porque o verbo vem sempre, inclusive até hoje, o verbo vem no infinitivo, sem conjugação, na verdade, que é a forma dicionário. E aí você tem o verbo, mas você não sabe o que fazer com ele, né, direito, como flexionar o verbo e tudo mais. E então é um pouco limitado esta fonte de informação quando você quer aprender o idioma de fato. Quando você vai buscar uma informação sobre um determinado vocabulário, ótimo, não é mesmo? Hoje nós temos ótimos dicionários. E aí você busca a informação sobre o vocabulário em específico. Mas quando você busca informação sobre a língua de fato, é um pouco mais complexo. Então, você precisa de uma orientação profissional para isso, o que nós não tínhamos nesta época. E lembrando, e é muito bom frisar isso, que além de não termos acesso a uma escola, a um professor que dominasse ambos os idiomas para poder ensinar, por exemplo, nós também não tínhamos a internet. Internet é algo muito novo. Parece que não, né? Parece que sempre esteve na nossa vida quando você está imerso nesse universo digital. Os jovens que nascem, né, que nasceram aí há cerca de 20 anos para cá, que foi quando a internet realmente começou a aparecer na nossa vida, não é mesmo? Eu me lembro quando eu fui para a Índia aos 30 anos de idade, a internet estava aparecendo na nossa vida ainda. Então, tinha muita coisa para se descobrir ainda. Tínhamos aqueles computadores imensos, não é mesmo? E isso já faz o quê? Mais de 20 anos. Então, a internet apareceu há muito pouco tempo, há um pouquinho mais de 2 décadas na nossa vida, não é mesmo? Então, não havia esse mecanismo, essa facilidade da internet para fazermos pesquisas, buscarmos por aulas, buscarmos por explicações, buscarmos por professores que pudessem nos dar aulas, por exemplo, que fosse online como nós temos hoje. E não tinha nem mesmo aula particular, tá bom? Resumindo, deixa eu resumir, porque senão eu vou contar toda a minha história, e esse não é o caso aqui, tá vendo, né? Vai ficar longo, então aguenta firme aí. Eu entrei em uma fábrica, eu vim para trabalhar e fui entrar em uma fábrica, entrei em uma fábrica, né? Me colocaram para trabalhar em uma fábrica onde o trabalho era muito específico, inclusive é um trabalho muito específico, eu acredito que poucos de vocês tenham ouvido falar sobre isso. A gente chama de, em Nihongo, ryuryoke, que significa que é um medidor de fluxo. Tudo que é fluxo, tá? Remédio, clara de ovo, petróleo, leite, água, para usina de energia nuclear, enfim, milhões de coisas. Tudo que for fluxo, fluido, né? Líquido. Então, era um medidor que media isso para vários âmbitos, para empresas de farmacêutica, empresas que faz bolo, por exemplo, para medir lá a quantidade de leite, a quantidade de óleo, a quantidade de clara que passa pelos maquinários, enfim, é muita coisa, tá? Petróleo, como eu disse, e tudo mais. Então, havia a necessidade de aprender um ofício, né, muito difícil, na época onde não havia quem falasse português e não havia quem ensinasse o idioma japonês. E eu fui colocado em um setor, né, eu vim com a minha irmã e vim com mais um casal de irmãos. Só que a empresa estava fazendo um teste com a mão de obra brasileira e colocou cada um em um setor diferente, totalmente separado. A gente não tinha contato. E isso era desesperador. Porque eu fui colocado em um ambiente onde o trabalho era extremamente minucioso e difícil de se realizar, e todos japoneses, não existia brasileiro, não é? Então, até hoje, a região que eu vim, que foi a região de Yokohama, ali em Kanagawa, mais próximo de Kanagawa,
Até hoje, a comunidade brasileira não se fixou naquele lugar, né? Então, são poucos os brasileiros que vivem naquela região. Bom, resumo da ópera. Eu precisava aprender o idioma porque eu precisava sobreviver. Então, foi uma necessidade de sobrevivência. Estar naquele ambiente onde só tinha japoneses, eu vim com o propósito de trabalhar, mas por mais que na minha mente, né, assim como a grande maioria, eu iria voltar para o Brasil em 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos, que fosse o caso, né, na pior das hipóteses a gente pensava, fico mais 1 ano. Por mais que eu tivesse essa mentalidade, eu nunca pensei que eu não precisasse aprender o idioma. Essa era a minha mentalidade. Eu nunca pensei, como muitos, não é? Ah, não vou aprender porque daqui a pouco eu vou embora. E eu só vim aqui ganhar dinheiro mesmo. E fazer um serviço fácil. O meu serviço era difícil. Eu trabalhava somente com japoneses, assim como muitos que vieram na época e foram obrigados a aprender, assim como eu. E aí, além de tudo isso, eu tinha um trabalho muito difícil para realizar. Não bastando, todos os meus parentes por parte de pai, uma vez que o meu pai era Nihonjin, ele foi para o Brasil com mais de 30 anos de idade, 34 anos de idade, mal falava o português, mas em casa sempre falou o português, nunca me ensinou a falar o japonês, então eu cheguei aqui sem saber falar absolutamente nada do idioma japonês. E aí foi nesse universo ali que eu estive. E aí, o que acontece? Todos os parentes do meu pai, irmãos, enfim, todos, sobrinhos, que eram meus primos e tudo mais, sempre estiveram no Japão, nunca saíram daqui. Japoneses legítimos entraram em contato comigo e com a minha irmã, por conta de que meu pai mandou informação sobre a gente, disse que a gente estava vindo, eles conseguiram achar a gente através da empreiteira. Resumindo, eu precisava conversar com os meus parentes japoneses. Eles queriam muito conversar e saíamos todos os finais de semana para algum lugar. Me ensinava a fazer compra, me levaram para o Monte Fuji, para conhecer Kamakura e para conhecer a casa onde meu pai nasceu e foi criado, a casa dos meus avós, o túmulo dos meus avós, os meus parentes, meus tios, meus primos, que eu nunca soube que existia. Então havia uma necessidade de comunicação muito grande. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Talvez vocês... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Sim. Vocês já devam ter me ouvido falar do Tangokado, que são esses cartõezinhos aqui, esse bloquinho, na verdade, que a gente vai colocando aqui anotações, né, de vocabulários e tudo mais do idioma que a gente aprende, e a gente vai decorando esses vocabulários. Os japoneses me apresentaram isso, me trouxeram um dia na fábrica e me ensinaram a usar. E me ensinaram a dizer kore wa nan desu ka? O que é kore? Ou seja, o que é isto? Kore wa nan desu ka? E eu apontava para tudo. Eu apontava para tudo e perguntava kore wa nan desu ka? Sempre com um bloquinho no meu bolso e uma caneta, e eu anotava absolutamente tudo. Porque a partir do momento que você aponta para o objeto, fala kore wa nan desu ka? E ele fala que isso daqui é um cup, você sabe, você está vendo o objeto, você sabe que então que xícara é cup. E aí eu ia anotando tudo que eu via e ouvia em cartõezinhos como este. E aí eles iam me ensinando a estruturar as frases e tudo mais. Em um dado momento dessa minha experiência desesperadora, entrou para trabalhar nessa empresa uma pessoa que eu costumo chamar de anjo. Inclusive eu menciono ele no meu e-book, né, a minha trajetória no aprendizado, onde eu conto justamente isso que eu estou falando para vocês agora resumidamente, que é o Nihei, Marunouchi Nihei. Era um japonês que ele foi para o Brasil, assim como meu pai, e aprendeu a falar o idioma português, inclusive fez faculdade no Brasil. Então falava muito bem o português e muito bem o japonês, porque era um Nihonjin legítimo que tinha ido para o Brasil. E ele veio para cá para trabalhar, para juntar dinheiro, por conta de que havia constituído família no Brasil e tudo mais. Resumo da ópera. Ele começou a me ensinar, porque eu perguntava muito, colocaram ele para trabalhar ali, porque justamente por esse fator. Porque ele era japonês, tinha vindo como dekasegi, e a empresa estava fazendo esse teste com a gente, tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. E aí colocaram ele, graças a Deus, não é mesmo? Esse anjo caiu na minha vida,
E ele passou a me ensinar as estruturas das frases, como conjugar o verbo, como utilizar os verbos de forma correta, as partículas e tudo mais, só que era no ambiente de fábrica, era no horário do almoço, era num QK muito rápido, ou quando eu precisava de me expressar, ou o chefe precisava me ensinar ou algo muito específico, ele vinha para ajudar a traduzir aquilo para mim. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, porém, ele só ficou 1 ano na empresa. Ele ficou menos de 1 ano até. Antes de sair da empresa, eu falei para ele, por favor, me ensine mais, eu preciso entender melhor o idioma para tentar me comunicar melhor. E aí, ele, antes de sair, como eu disse, menos de 1 ano ele ficou, ele foi para um outro emprego, ele foi num final de ano, num feriado de final de ano, ele falou assim, venha para o meu alojamento, ele morava no alojamento da empresa, que durante o feriado eu vou te dar aulas. Então eu pegava trens, fazia baldeação, tinha que me virar para chegar a 1h30 mais ou menos, quase que 1h30, né, de trem até o alojamento onde ele estava, e aí eu ia todos os dias. Eu sentava no chão, porque ele só tinha um kotatsu e o futon dele, não tinha mais nada. Eu sentava ali no chão com um caderno e fazia milhões de anotações. Milhões. E ele me ensinava, falava, e tudo que ele falava eu anotava. Às vezes ele falava assim, hoje pega essa página, nós vamos falar sobre carnes, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre carnes. Pega essa página, eu vou falar tudo sobre vegetais, tudo sobre não sei o quê. E aí, eu fui escrevendo muito, muito. Eu tenho calo no meu dedo até hoje. E aí, eu voltava para minha casa à noite e voltava no dia seguinte para casa dele. Quando eu chegava no apartamento, não one room que a gente fala, era um alojamento, era um quarto só. Ele falava assim, você tem alguma dúvida, alguma pergunta do que eu te ensinei ontem? E eu falava, não, tá tudo certo. Aí ele falou assim para mim, um aluno que não tem perguntas e não tem dúvidas é um aluno que não estuda. Se você não tem dúvidas e não tem perguntas para fazer para mim, é porque você não viu o material que eu te passei. Você não estudou. Então, além de eu ficar o dia inteiro escrevendo e fazendo tudo aquilo, ele queria que eu voltasse para casa e estudasse para no dia seguinte trazer dúvidas para ele. Ele falou assim, se você chegar cansado na sua casa, utilize o horário que você fica no trem, da ida e volta, para estudar e chegar aqui e me trazer dúvidas. E foi assim, muito rígido. E foi maravilhoso para mim, porque nós tínhamos pouco tempo. Naquela 1 semana de feriado, de férias, ele me ensinou muita coisa que eu precisava saber sobre a estrutura da língua. E isso foi para mim a base fundamental para aprender o idioma. Dado o momento, eu tinha muita amizade com os peruanos. Até hoje, na região de Yokohama, Kanagawa, tem muitos peruanos. A comunidade peruana é muito forte naquela região. Eu tinha muita amizade com eles. E a empreiteira que terceirizava a mão de obra dos peruanos na época era separada, né? Era outra. E aí eles davam aula para os seus funcionários. Havia uma professora que falava tanto espanhol, obviamente, né? E o Nihongo, que adotou o livro Nihongo no Kiso, que é a base, né? A base da língua japonesa, que é o básico, digamos assim, né? Ela adotou esse livro para dar aula para os funcionários da empresa, da empreiteira. Só que eu não tinha isso. E aí eu pedi para eles, para ver se a empreiteira abria uma exceção e deixasse eu participar das aulas que eram aos sábados à noite. E aí eles pediram, abriram uma exceção, mesmo eu não sendo funcionário da empreiteira, e eu passei a estudar com eles, aos sábados à noite. E aí foi quando eu aprendi um pouco mais sobre a gramática da língua, aprendi o hiragana e o katakana. Na verdade, olha só o meu contato, aprendi o hiragana e o katakana, porque eu não queria aprender com as letras romanas. Eu sabia que isso era muito importante para mim. E foi quando eu tive esse contato e tive realmente um direcionamento de alguém que pudesse me ensinar direito. Aprendi o hiragana e o katakana, e através desse livro, e ao mesmo tempo, simultaneamente, eu aprendi o idioma espanhol, porque eu aprendi, o meu primeiro contato com a gramática da língua japonesa através de um livro didático foi com a língua espanhola, né? Com o castelhano, na verdade, que era a língua falada pela professora e os meus colegas de sala. Então eu tinha muito
esse convívio, aprendi o espanhol por conta disso, o castelhano, e um pouco da língua japonesa. Terminamos este livro, que é o básico, e aí acabou. Nunca mais eu tive aula com alguém que pudesse me explicar a língua. A partir dali, tudo foi autodidaticamente. Pegando a base que eu tinha da gramática, o que eu sabia da conjugação verbal, por exemplo, se eu aprendi que determinado verbo, né, da forma mas, ele se conjuga desta forma, né? Vamos dar aqui um bem simples para vocês, que é o que vocês conhecem, tabeiro, tá? Apesar de que tabeiro, né, ele tá no segundo grupo de conjugação verbal, mas tá tudo tranquilo, só para vocês entenderem. Então, tabemas é a forma mas, no presente afirmativo e no futuro. Tabemasen, porque eu não como, é o negativo. Tabemashita, porque eu comi, né? Porque é passado. Tabetai, porque eu quero comer, não é? Tabemaska, eu estou fazendo uma pergunta, né? No interrogativo. Você come, né? E assim por diante. Quando eu aprendi a estrutura e o que eram os verbos, como eles se dividiam, né? Em primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo de conjugação verbal, que são os verbos regulares, kisokudoshi. O segundo grupo, que são os verbos terminados em ero e iro. E o terceiro grupo, fukisokudoshi, que são os verbos irregulares, que só tem o kuru e o suru. Aí tudo foi ficando mais claro para mim. Eu entendi qual era a função das partículas. Sabia montar as estruturas. Pronto. Aí todo verbo que eu aprendia, aí o dicionário, ele vinha calhar. Porque aí eu pesquisava o verbo na forma dicionário, que é no infinitivo, e eu já sabia conjugá-lo. E aí eu fui pesquisando vários verbos, tudo que me vinha à mente de verbos que eu conhecia no idioma português e que eu achava que fosse ser necessário para mim, eu procurava no dicionário na forma dicionário e conjugava a partir daquilo que eu havia tido de informação sobre o idioma em sala de aula. E aí o meu universo se expandiu, na verdade, gigantescamente. Porque entendendo as estruturas, entendendo as partículas, entendendo a flexão dos verbos, eu conseguia aprender novos vocabulários, porque eu buscava no dicionário novos vocabulários e colocava esses vocabulários dentro das estruturas que eu fui aprendendo. E aí tudo que eu tinha anotado, gente, eram caixas. Não eram caixas disso aqui. De tangokado. Caixas. Então, eu colocava dentro das estruturas. E eu fui criando, pegando as estruturas, entendendo como funcionava o idioma, e acrescentando novos vocabulários, novas conjugações verbais, e aos poucos eu fui compreendendo como funcionava o mecanismo da língua. A partir do momento que um japonês me trazia uma nova estrutura, um novo vocabulário, uma nova forma de falar dentro do meu ambiente, eu anotava tudo, levava para minha casa e analisava aquilo. Fazia uma análise daquilo que tinha sido dito para mim em determinado contexto. O que era verbo, o que era substantivo, o que era partícula, o que era pronome, e assim por diante. Eu comecei a analisar e desmembrar tudo aquilo e comecei a entender que a língua, como eu poderia flexionar os verbos, ou mudar posições, ou mudar informações para me expressar de forma correta no idioma. Olha como que foi. Eu vim aqui hoje para falar para vocês como eu aprendi o idioma japonês. Não foi mágica. Foi muito esforço, foi muita vontade, foi muita dedicação. Foram muitos anos. Bom, se você mora no Japão ou se você é um estudante do idioma japonês, eu espero que este conteúdo tenha agregado muito para você. E olha só, se você quiser aprender muito mais sobre este idioma fascinante, esteja presente nas lives que eu faço semanalmente, todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Japão, para que você possa aprender muito mais este idioma incrível que é o idioma japonês comigo, com a minha metodologia. Eu te vejo na aula. Esteja presente. Já, né?